Olá pessoal, saudações a todos. Começando aqui mais uma semana com notícias com relação à área de saúde não muito boas. Nós, infelizmente, já chegamos aí a 240 mil infectados pelo coronavírus, mais de 16 mil mortes e, como sempre, o presidente da República com a mesma retórica de que precisa se voltar a trabalhar, precisa reabrir o comércio, pois senão a economia vai quebrar e o governo não terá como pagar os funcionários públicos. Talvez se ele reduzir um pouquinho os gastos dele com cartão corporativo, com os cargos comissionados, com todas as lambanças que ele faz com o dinheiro público, a gente consiga equilibrar as contas. Se cortar salários de ministros, do pessoal do primeiro escalão, lá do governo federal, a gente consiga ter um resultado melhor com relação à economia brasileira. Porque não são as pessoas que ganham salário mínimo que afunda esse país, como foi dito no governo de Temer e também no início do governo Bolsonaro, para que se houvesse as aberrações aprovadas pelo Congresso com relação à reforma tanto trabalhista quanto previdenciária. E como sempre, quem paga a conta é sempre o povo, pois os ditos representantes públicos que foram eleitos para representar o povo, eles não representam o povo. Eles representam o conglomerado de bancos, de empresas que bancam as suas campanhas. Isso são milhões. E quando existe o chamado caixa 2, 3 e assim sucessivamente, vira bilhões. Com a saída do Taish, que mal esquentou a cadeira, ficou pouco menos na verdade, de 30 dias no cargo, o Pazuello assume como interino, e entre eles, para a discussão de quem irá assumir, provavelmente, o Ministério da Saúde, o Pazuello é general da Ativa, tem a Anícia Yamaguchi, que é uma defensora inveterada da cloroquina, como da hidroxicloroquina, tem o Osmar Terra, que também diz que é médico, mas que eu tenho lá minhas dúvidas, assim como a Anícia Yamaguchi. Tem um vice-almirante da Marinha, o Frois, mas, independente de quem entrar aí, vai ter uma situação bem difícil para lidar. Primeiro porque tem de se alinhar com o discurso do presidente da República, que ele no momento, ele é um dos poucos, ou talvez o único defensor no mundo, mesmo com exames, com vários testes comprovados que a hidroxicloroquina, assim como a cloroquina, não traz benefícios para os contaminados com a Covid. Ele defende, inclusive quer que assine decreto, porque é o homem dos decretos, para que seja implantado em toda a saúde básica. Então, tudo indica que se o general, o Pazuello, não ficar, vai vir alguém que tenha um alinhamento mais próximo ao do presidente, que provavelmente seja a oncologista Anícia Yamaguchi, que defende o presidente com unhas e dentes, ou o tal do Osmar Terra, que é deputado e que defende não só o isolamento vertical, não sei como ele vai fazer isso, mas ele defende isso, e também o uso da hidroxicloroquina. Como você tem um governo com pessoas como Osmar Terra, Anícia Yamaguchi, Paulo Guedes, Olavo de Carvalho e Bolsonaro na cabeça disso tudo aí, infelizmente a gente só tende a descer literalmente a ladeira e a gente não sabe onde vai parar. Inclusive, eu estou aqui com um computador que trabalha aqui do lado. Hoje, 6 ex-ministros de governos anteriores declararam em nota conjunta que o presidente não tem mais condições
de governabilidade. Nós temos aí ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Justiça, da Administração e Direitos Humanos, que foram de 3 governos anteriores a esse governo esse desgoverno que a gente está assistindo aí, onde eles assinam uma nota conjunta dizendo que o presidente perdeu a condição de governar. Entre eles está o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias e José Gregório, que foi do governo de FHC, Luiz Carlos Bressa Pereira, titular da Fazenda no governo de Sarney, e também de FHC, Cláudia Costin, Administração e Reforma do governo de FHC, Paulo Sérgio Pinheiro, secretário de Direitos Humanos, também de FHC, Paulo Vanucci, titular de Direitos Humanos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, somente o Congresso, na figura presidida pelo Rodrigo Maia, o Senado, na figura do Davi Alcolumbre e o STF, que não conseguem enxergar que esse governo perdeu literalmente o rumo das ações, da situação, que nós estamos numa naus avariada, entrando água e sem comando. É como você colocar um barco numa tempestade, sem leme, sem ninguém para governar esse barco e com as velas furadas. Então essa situação que nós estamos vivendo, fazendo uma analogia. E ainda tem a questão do apoio do Centrão, que está de olho nos setores do governo onde os orçamentos são bilionários. E aí o progressista ele já assumiu o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e também o republicano assumiu a Secretaria de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os orçamentos desses departamentos são bilionários, literalmente. E o Centrão, onde está ali envolvido, onde se encontra partidos como o PTB, de Roberto Jefferson, PP, Solidariedade, PRB, PSD, MDB, PR, Podemos, PSL, PROS, Avante, Democratas, sempre foram vistos como fisiológicos. Ou seja, são aqueles partidos que, em troca de cargos, em troca de favores, apoia qualquer um, independente de quem quer que seja. Tanto é que estão de olho aí nesses órgãos que têm um percentual de dinheiro em caixa para obras milionário, na verdade bilionário. E ainda eles ainda esperam, além desses 2 órgãos que já assumiram, porque a briga é muito grande, é um bocado de abutre tentando tirar ali um pedaço da carniça, ainda estão de olho no INCA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Pra vocês terem ideia, só o orçamento do DENIT é 8,4 bilhões. E é quem faz ali as obras nas rodovias federais. Imagina com 8,4 bilhões em época de campanha eleitoral. Eu vou fazer aquilo que vai atender às minhas necessidades para eleger os meus candidatos, para eleger aqueles que realmente fazem parte do meu grupo. O DENOX, por exemplo, tem um orçamento de 1,9 bilhões. Isso mesmo, 1,9 bilhões, sendo que desses 1,9 bilhões, 265 milhões são livres, você pode gastar como você quiser. Então, o Alexandre Leão, que é o apadrinhado
lá do progressista, ele vai decidir como vai gastar esse dinheiro e de que forma ele vai gastar. Com certeza não vai ser da melhor maneira possível. Além desses órgãos que eu já citei, ainda tem uma fatia do bolo que pertence ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, onde o orçamento é de 29,4 bilhões. E é justamente com esse orçamento que o MEC contratou uma empresa para a montagem de kits na área de educação, lá na Paraíba, com desvio de 134,2 milhões. Então, é justamente aí que os abutres estão de olho, nesse dinheiro. Dinheiro público que vai ser utilizado para, provavelmente, comprar apoios e eleger seus candidatos à prefeitura, ao menos onde for de interesse deles. E aí você tem partidos ligados à Bíblia, você tem partidos ligados à bala e você tem partidos ligados ao agronegócio. São os abutres que sempre estiveram no poder, que muitos apoiaram ideologia da ditadura militar. Alguns desses estão lá desde a época da Constituição de 88, ou seja, se tornou um câncer dentro da política brasileira. E são essas pessoas que apoiam esse desgoverno que está aí e que uma parcela da população, sei lá, por ódio ao PT, por racismo, por sexismo, por fanatismo religioso, também está apoiando. E a gente está literalmente nas mãos desses canalhas, desses marginais, desses ladrões do dinheiro público. E a coisa não para só por aí, não. Pra vocês terem ideia, eles estão de olho ainda em outros setores, não muito conhecido da população, mas que têm orçamentos bilionários. Nós temos a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Paraíba, Codevasp, só para vocês terem ideia, que trabalha com irrigação no Vale do Paraíba, no Vale do São Francisco. Eles têm em caixa para gastar com programas de combate à seca e melhoria da infraestrutura de irrigação para pequenos e médios produtores, 1,5 bilhão de reais. Eu, honestamente, eu não sei o que é que está faltando para que o Maia tenha um mínimo de decência, um mínimo de respeito à população brasileira e pegue um dos 30 pedidos lá que estão na mão dele, que ele simplesmente sentou em cima, e traga para o debate, traga para a discussão, já que parece que a Procuradoria-Geral da República, na figura do Aras, está muito mais preocupado em defender Bolsonaro, que não é o papel da Procuradoria-Geral da República, que é um órgão independente, mas ele está muito mais preocupado em defender Bolsonaro, já que foi o Bolsonaro que indicou Aras para a Procuradoria, fugindo da lista tríplice, que são os 3 mais bem votados por seus pares do Ministério Público, que isso virou tradição desde 2003 e que ele também quebrou essa regra para colocar alguém de interesse dele. Nós viramos piada, chacota internacional. Todas as grandes redes de notícia nos últimos meses têm dado destaque negativo ao Brasil. Nós estamos vivendo em um país sem respeito na Organização Mundial de Saúde, sem respeito na Organização Mundial do Comércio, sem respeito nas principais órgãos que defendem a vida, que buscam promover a paz
no mundo por causa de uma ideologia pseudo-religiosa, de uma ideologia fanática, de uma ideologia fascista. E alguns me criticaram dizendo para que eu indicasse onde é que o governo Bolsonaro está sendo fascista. Eu só vou dizer somente uma das coisas. É só olhar como é que cumprimenta os seus seguidores dali do cercadinho quando ele chega, com o mesmo cumprimento que a guarda nazista cumprimentava Hitler durante a ascensão do mesmo na Segunda Guerra Mundial. E para aqueles que não conseguem entender ou enxergar isso por ideologia política partidária ou religiosa, eu vou deixar aqui algumas dicas para que vocês consigam, quem sabe, talvez abrir a mente e enxergar a que ponto nós chegamos e aonde é que está o fascismo. São livros que, Como Funciona o Fascismo, de Jason Stanley. Então fica aí a dica, vocês podem buscar isso aí. O Pedro Cardoso escreveu Em Busca de um Diálogo contra o Fascismo Brasileiro. A outra dica. Humberto Eco, Fascismo Eterno. E vocês podem também procurar o livro da professora Márcia Tiburi, que ela também escreve sobre o tema, e recentemente ela lançou um livro Como Conversar com um Fascista. Então eu espero que aqueles que defendem Bolsonaro e que têm criticado o nosso posicionamento, aqui não é posicionamento de extrema direita, é um posicionamento de pessoas que pensam, vão buscar esses livros e tentem entender o que é o fascismo e como ele funciona, porque infelizmente ele está enraizado na política brasileira e também na falta de memória, na falta de conhecimento, na falta de cultura e no excesso de ignorância daqueles que apoiam esse desgoverno.